Você tem uma casa parada, um sítio ou qualquer coisa e ainda não está fazendo dinheiro com ela? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar como eu fiz uma renda extra depois de transformar minha casa de campo literalmente em um Airbnb. E o principal, como literalmente eu me transformei em um super host com todas as avaliações 5 estrelas. Eu me chamo Gustavo e eu sou responsável pela loja de imóveis da minha família. A ideia desse canal surgiu depois de muitos hóspedes e muitos amigos me pedirem como que fazia para alugar uma casa no Airbnb. Como preparar o imóvel para receber hóspedes e quais os tipos de imóveis e os acessórios que precisariam para a locação. Aqui no canal você vai encontrar dicas teóricas, mas também muita dica prática de como transformar o seu imóvel em um Airbnb de sucesso. E claro, todas as minhas dicas de decoração. Então se inscreve logo nesse canal para não perder nada desse conteúdo. Bom, a história da minha casa começa com que em 2012 meus pais compraram ela e desde então ela era o nosso refúgio dos finais de semana. Era lá que praticamente a gente passava todos os fins em família, preparando boas refeições, curtindo o final de semana e descansando da correria do dia a dia. Quando a gente comprou aquela casa, ela estava praticamente abandonada, mas a família toda, viu um grande potencial nela. Aos poucos começamos a reformar, mas sem perder a essência da arquitetura original, que carrega muito da identidade da nossa cultura italiana da região. Antes de ela virar um Airbnb, ela era uma casa somente usada pela família, mas o lugar me marcou muito. Não só eu, mas todos os que me visitavam, pelo silêncio, pelo verde ao redor e pela proximidade da natureza com o centro da cidade. Mas aí veio a grande realidade. Manter uma casa parada nos dias da semana custa muito caro, ainda mais se com o tempo nem aos finais de semana ela era usada. A manutenção começou a pesar, afinal, imóvel parado começa a dar problema. Infiltração aqui, uma goteira ali, tudo por falta de um uso e um cuidado constante. E para piorar, cada vez menos a família foi usando e deixando a casa de lado. Foi aí que em uma das viagens que eu fiz eu me hospedei em um Airbnb. E então a ficha caiu. Ali eu percebi como tudo funcionava, achei tudo muito prático. Tirei fotos, como eu sou muito curioso, anotei tudo até no bloco de notas do celular. Então eu percebi que tudo que continha naquela casa poderia ter na minha. E aliás, tudo ainda melhor. Pensei então em unir um toque da minha região, uma cultura italiana da Serra Gaúcha, trazendo essa lembrança no Airbnb para locação. É claro que sempre bateu insegurança. Eu pensava, será que vai dar certo? Será que alguém vai querer alugar uma casa de campo? Por qual motivo? Se ela é longe dos principais restaurantes, dos principais supermercados da cidade, por que alguém iria alugar uma casa de campo? Até porque na minha cidade não tinha nada parecido. Nada com que eu pudesse me espelhar, nenhum outro anúncio no Airbnb que eu pudesse dizer, bom, se ali deu certo, por que na minha casa não daria? Como a minha cidade não é uma cidade turística, a maioria das locações do Airbnb são em apartamentos ou lofts ou casas residenciais, mas localizadas no centro da cidade. Depois de muito tempo e a casa ficando cada vez com menos uso, a gente chegou a cogitar em vender a casa. Mas os nossos momentos em família, com amigos, os churrascos, a gente sempre pensava em será que vale a pena botar toda essa história abaixo e realmente colocar a casa à venda? Eu cogitei uma época também fazer locações fixas por imobiliárias ou fora do Airbnb. Mas aí eu me questionava, e quando eu quisesse utilizar a casa? E quando eu quisesse ir algum final de semana? Isso não seria possível. Afinal, eu estaria alocando a casa todos os dias do mês por um tempo indeterminado, então eu não poderia mais fazer uso dela. Foi aí que o Airbnb, mais uma vez, entrou com uma solução perfeita para o meu caso. Eu já sabia que o Airbnb era a maior plataforma do mundo de alocação de casas e apartamentos, e quanto mais eu pesquisava sobre a plataforma, mais eu via que ali eu poderia me encaixar e melhor, tirar algum proveito, seja de renda, seja da minha necessidade, para gerar uma renda extra sem perder controle da propriedade. A ideia de continuar podendo utilizar a casa quando ela estivesse desocupada, fora de alguma locação, foi o que mais me atraiu. Que maravilha, não é? Como tudo era muito novo para mim, afinal eu não tinha nenhum anúncio parecido na minha cidade, nenhum amigo que tivesse alguma locação para eu poder pedir alguma informação. Eu seguia pesquisando muito na internet, no YouTube, muitos conteúdos falhos, pessoas que não entregavam realmente na prática como é fazer essa transformação de uma casa de moradia própria para uma casa que pode ser alugada, pode gerar uma segunda fonte de renda ou pode ser sua renda principal, né? Então, mesmo com todas essas incertezas, eu resolvi apostar no Airbnb, começando do zero e sem nenhuma grande expectativa de locação ou de grandes ganhos. Depois que eu decidi, então, que realmente eu ia anunciar minha casa pelo Airbnb, eu comecei a olhar ela com outros olhos. O olhar de que aquele espaço deveria me gerar não só conforto, não só aconchego aos finais de semana com a família,
mas sim renda. Comecei a deixar de lado o apego de alguns objetos pessoais, memórias e momentos que eu passei com a família. De todos aqueles adereços e adornos espalhados pela casa que ao longo dos anos a gente foi colocando e a família. No início eu fiz uma lista com tudo que eu achava que eu deveria conter e não conter na casa, baseado nas locações pelo Airbnb que eu fiz em algumas viagens e baseado também na curadoria que eu tenho sobre imóveis, tentando proporcionar o máximo conforto, mas que fosse prático na hora do pessoal da limpeza limpar a casa entre uma hospedagem e outra, mas principalmente na limpeza e na conservação, para que fosse tudo mais fácil entre a troca de um hóspede e outro, e também para que aquilo que não gerasse um certo conforto ou que gerasse um conforto visual, que fosse uma decoração que não fosse prática, eu acabei retirando da casa. Então em 2020, quando eu decidi anunciar a casa no Airbnb, dentre as coisas da minha lista, eu percebi que muitas delas contemplavam reformas. Afinal, a casa ficou praticamente por no mínimo uns 5 anos, com cada vez menos uso, cada vez menos manutenção. Eu precisava recuperar todo esse tempo perdido e dar uma cara nova para casa. No ano seguinte, após um ano de reformas estruturais na parte externa da casa, como um novo cercado, reformas internas, não drásticas, né, de colocar tudo abaixo e fazer tudo do zero, não. Preservando toda a identidade da casa, mas o grande diferencial realmente foi nos móveis internos, na decoração, nos utensílios de cozinha, na rouparia, nas louças. Então em 2021 eu coloquei o anúncio no ar. Eu não sabia nada, mas absolutamente nada sobre hospedagem. Afinal, eu como hóspede só tinha me hospedado em outros locais, na casa de outros anfitriões. Esse era meu maior contato. Tudo foi na base da pesquisa, da tentativa e do erro. E agora eu tô aqui para ensinar vocês tudo que eu aprendi na prática e também na teoria, mas principalmente no dia a dia, aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. E aí começou uma jornada que mudou tudo na minha vida. Nos próximos vídeos eu vou fazer uma série mostrando como abrir o seu próprio espaço do Airbnb. Seja para você que já tem algum contato, mas principalmente para aquelas pessoas que não têm contato nenhum com o Airbnb, não fazem ideias de como colocar sua casa para locação. Se tem algumas dúvidas, eu posso continuar morando na minha casa e botar alguma peça, algum ambiente da casa para locação, ou eu tenho um sítio inteiro, eu posso locar todo aquele espaço, ou até eu tenho um sítio, mas eu não gostaria de locar todo o espaço do meu sítio, apenas uma área. Como eu faço para fazer isso? Vou compartilhar com vocês cada passo que eu dei, o porquê de cada reforma, o porquê de cada item trocado ou adicionado, como eu consegui criar o anúncio começando do zero, sem experiência, como eu precifiquei a minha casa, como eu soube o valor do anúncio, qual valor eu colocaria na minha casa, como foi as primeiras locações, como foi a hospedagem e o recebimento desses primeiros hóspedes, que são o fator principal para você ganhar uma boa avaliação no Airbnb, como eu me tornei um super host após quase 4 anos com todas as avaliações 5 estrelas, e agora todo mês eu tenho uma fonte de renda e tenho a minha casa de campo alugada. Se você quer transformar seu sítio, sua chácara ou sua casa de campo em uma fonte de renda, acompanhe toda essa série comigo. Então se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui abaixo se você já pensou em transformar o seu imóvel em uma fonte de renda ou se você está começando do zero e está cheio de dúvidas